Eu limpava a mansão quando o filho do milionário me apontou na frente da família, riu e disse: "Olhem isso, uma faxineira achando que é gente." Me mandou ajoelhar para pegar o lixo e me demitiu ali mesmo durante a visita. Eu não chorei, não respondi. Mas quando ele descobriu quem eu era de verdade naquela noite, o riso morreu na garganta dele. Meu nome é Helena. Tenho 42 anos e passei os últimos 6 meses limpando os pisos de mármore italiano dessa mansão de 3 andares no Morumbi. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus e chegava antes das 7 para preparar o café da família Cavalcante. Lavava, passava, cozinhava, limpava. Fazia tudo o que me mandavam sem reclamar, porque precisava daquele dinheiro. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. A verdade é que eu não precisava de um centavo daquele salário. Mas isso eles só descobririam depois dele cometer o erro que destruiria tudo. Lembro do meu primeiro dia naquela casa como se fosse ontem. Era março, um dia quente e úmido. Dona Mariana me recebeu na porta dos fundos, me entregou o uniforme cinza e me levou para conhecer a casa. Cada cômodo era maior que o apartamento inteiro da maioria das pessoas. Lustres de cristal, quadros caríssimos nas paredes, móveis importados, tudo gritava dinheiro. A senhora Cavalcante é muito exigente com limpeza, Dona Mariana me avisou enquanto subíamos a escada principal. Ela passa o dedo em tudo. Se achar poeira, vai te chamar a atenção na frente de quem estiver por perto. Não leva pro coração. Eu deveria ter percebido o aviso naquelas palavras. Não leva pro coração. Como se humilhação fosse parte normal do trabalho. Conheci a família naquela mesma tarde. A senhora Cavalcante me olhou de cima a baixo, franziu o nariz como se eu tivesse cheiro ruim e disse: "Espero que você dure mais que a última. Essa geração não sabe trabalhar direito." O senhor Cavalcante apenas acenou com a cabeça, sem tirar os olhos do jornal. E Bernardo, que estava saindo para a academia, nem olhou na minha direção. Para ele, eu era invisível. Nos primeiros dias, me esforcei para fazer tudo perfeitamente. Acordava mais cedo ainda, revisava cada canto, cada detalhe, mas percebi rápido que não importava o quão bem eu fizesse meu trabalho. Sempre tinha algo errado, sempre tinha uma crítica, uma reclamação, um olhar de desprezo. A primeira grande humilhação aconteceu na segunda semana. Eu estava limpando a sala quando a senhora Cavalcante chegou com as amigas dela para o chá da tarde. 4 mulheres carregadas de joias, perfume caro e arrogância. Elas sentaram no sofá enquanto eu terminava de passar o pano na estante. "Clarice, onde você achou essa?" Uma delas perguntou, apontando para mim como se eu fosse um objeto. "Agência de emprego. A última fugiu depois de 3 semanas. Essa aqui parece mais resistente." Elas riram. Riram como se eu não estivesse ali, ouvindo cada palavra. Cuidado para não ensinar muito. Essas domésticas aprendem seus hábitos e depois querem imitar a gente, outra comentou. E todas concordaram. Continuei limpando, fingindo não ouvir, engolindo a raiva, porque eu precisava estar ali. Precisava ver, ouvir, aprender como aquela família funcionava. Tudo começou de manhã. Era sábado, dia 23 de setembro, e a família inteira estava reunida para o almoço. Coisa rara, porque normalmente o senhor Cavalcante viajava para fechar negócios. A esposa dele passava os dias no spa, e o filho, Bernardo, ficava trancado no quarto dele com os amigos ricos, desperdiçando dinheiro em festas e carros. Mas naquele dia, todos estavam lá. E tinha visita importante. Eu estava na cozinha terminando de preparar a entrada quando ouvi a campainha. A governanta, Dona Mariana, uma senhora de 60 anos que trabalhava ali havia 20, veio correndo toda nervosa. "Helena, pelo amor de Deus, capricha hoje. Tem gente muito importante vindo almoçar. O senhor Cavalcante está recebendo uns investidores estrangeiros. Não pode ter erro nenhum." Eu apenas balancei a cabeça e continuei cortando os tomates para a salada. Dona Mariana sempre ficava nervosa quando tinha visita. Eu já tinha acostumado. Os convidados chegaram por volta do meio-dia. 3 homens de terno, falando um português carregado de sotaque. Americanos, pelo que entendi. Vieram acompanhados de uma tradutora. Todos se acomodaram na sala de jantar enquanto eu e Dona Mariana servíamos as bebidas. Foi quando vi Bernardo descendo as escadas. 27 anos, cabelo gel puxado para trás, camisa de linho branca aberta demais no peito mostrando correntes de ouro. Relógio que custava mais que um carro popular.
Tênis importado que provavelmente valia meu salário de 6 meses. Ele tinha aquele ar de quem nunca precisou trabalhar um dia na vida, aquela arrogância que só dinheiro herdado consegue comprar. Bernardo me olhou de cima a baixo quando passei com a bandeja de drinks. Um olhar que me fez sentir pequena, invisível. Não era a primeira vez. Desde que comecei a trabalhar ali, ele me tratava como se eu fosse um móvel, algo que existia apenas para servi-lo. Ei, você! Ele estalou os dedos na minha direção. Traz uma cerveja importada para mim, gelada. E rápido. Eu não respondi. Apenas coloquei a bandeja na mesa, fui até a cozinha e voltei com a cerveja. Quando entreguei, ele nem olhou para mim. Pegou a garrafa e virou as costas, continuando a conversa com um dos americanos sobre não sei qual carro de luxo que ele tinha acabado de comprar. O almoço começou. Eu e Dona Mariana nos revezávamos servindo os pratos. A comida estava impecável. Salmão grelhado, risoto de fungo, saladas orgânicas. Tudo do jeito que a senhora Cavalcante gostava. Os americanos pareciam impressionados, comentando sobre a qualidade da refeição. Foi no meio da sobremesa que tudo desandou. Eu estava recolhendo os pratos quando Bernardo, já na terceira cerveja, começou a falar mais alto. O pai dele estava explicando algo sobre a empresa, números de crescimento, projeções, coisa séria. Os americanos escutavam com atenção. E Bernardo, provavelmente entediado, resolveu fazer uma gracinha. Pai, você fica falando desses números chatos, mas esquece de mostrar o que realmente importa. Ele falou, a voz arrastada pelo álcool. A gente tem uma estrutura de primeira aqui. Olha só esse serviço doméstico. Ele apontou para mim. Eu estava parada ao lado do aparador, segurando uma pilha de pratos sujos. Essa aqui, por exemplo, Bernardo continuou, e eu senti meu estômago apertar. Trabalha que nem uma condenada, 6 meses aqui e nunca deu um problema. Sabe por quê? Porque ela sabe o lugar dela. Os americanos olharam para mim, depois olharam para Bernardo. A tradutora franzia a testa, sem saber se traduzia ou não aquilo. O senhor Cavalcante pigarreou, claramente desconfortável, mas não disse nada. A esposa dele olhava para o próprio prato, fingindo não ouvir. Bernardo, filho, vamos mudar de assunto. O pai tentou, mas o filho estava longe demais para parar. Não, pai, deixa eu terminar. Bernardo se levantou, cambaleando um pouco. Ele veio na minha direção e eu senti o cheiro forte de álcool quando ele ficou perto. Sabe qual é o problema do Brasil? É que essa gente aqui, ele apontou para mim novamente, agora mais perto do meu rosto, acha que é igual a gente. Meu coração bateu mais rápido. Dona Mariana, que estava na porta da cozinha, arregalou os olhos. Ela sabia o que vinha. Olhem isso! Bernardo riu, alto, debochado. Uma faxineira achando que é gente. As palavras caíram como pedras. Eu senti o rosto esquentar, mas mantive a expressão neutra. Não ia dar a ele a satisfação de me ver reagir. Os americanos se entreolharam, visivelmente desconfortáveis. Um deles disse algo em inglês para o outro. A tradutora ficou vermelha. Bernardo! A mãe dele finalmente falou, mais baixinho, como se estivesse com vergonha de chamar a atenção. O quê, mãe? É verdade. Ele continuou, agora pegando um guardanapo sujo da mesa e jogando no chão, na minha frente. Essa é a realidade. Ela limpa a nossa sujeira porque é para isso que ela serve. Não é, Helena? Ele disse meu nome com tanto desprezo que doeu fisicamente, como se fosse algo sujo na boca dele. E então veio o pior. Aliás, já que você tá aí parada feito uma estátua, pega essa sujeira do chão. Ele chutou o guardanapo para mais perto dos meus pés. Ajoelha e pega. É seu trabalho, não é? O silêncio que caiu naquela sala foi ensurdecedor. Ninguém falou nada. Nem o pai, nem a mãe, nem os convidados americanos que agora olhavam para os próprios pratos com vergonha alheia. Dona Mariana levou a mão à boca, horrorizada. Eu olhei para o guardanapo no chão, olhei para Bernardo e tomei uma decisão. Não me ajoelhei. Fiquei ali, de pé, segurando a pilha de pratos, olhando diretamente nos olhos dele. Por 3 segundos, que pareceram 3 horas, encarei aquele homem mimado que achava que podia humilhar qualquer pessoa que tivesse menos dinheiro que ele. Ajoelha, ele repetiu, agora sem o sorriso, a voz perigosa. Eu mandei você ajoelhar e pegar o guardanapo. Continuei de pé. O rosto dele ficou vermelho. A mandíbula travou. Ele deu um passo na minha direção e por um momento achei que ele fosse me empurrar. Mas aí algo mudou nos olhos dele, como se ele tivesse tido uma ideia melhor, uma ideia mais cruel. Sabe de uma coisa? Você está despedida, ele falou, calmamente agora, um sorriso torto nos lábios. Pega suas coisas e sai da minha casa. Agora, Bernardo,
Pelo amor de Deus, o Sr. Cavalcante finalmente se manifestou, levantando da cadeira. Não é assim que... É a minha casa também, pai. E eu não quero essa mulher aqui dentro. Bernardo me cortou sem tirar os olhos de mim. Ela acabou de me desrespeitar na frente das visitas. Recusou uma ordem direta. Isso é motivo para demissão, não é? Ele sabia que era. Sabia que tecnicamente tinha razão. Sabia que eu não podia fazer nada. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Coloquei os pratos cuidadosamente sobre o aparador. Tirei o avental. Dobrei ele com calma, sem pressa, enquanto todos me olhavam em silêncio. Dona Mariana estava chorando baixinho. A senhora Cavalcante fingia olhar para o celular. Os americanos pareciam querer estar em qualquer outro lugar do mundo. Naquele momento, enquanto dobrava o avental, memórias dos últimos 6 meses invadiram minha mente como flash. A primeira semana, quando Bernardo derramou café quente no meu braço sem querer e riu dizendo que eu devia ter mais cuidado. A vez que rasgou a lista de compras que levei 3 horas fazendo, jogou os pedaços na minha cara e mandou refazer porque a letra estava feia demais. O dia que me fez limpar o banheiro dele 3 vezes seguidas porque ainda tinha cheiro de pobre. Lembrei da senhora Cavalcante me chamando de burra quando quebrei sem querer uma xícara de porcelana. Do senhor Cavalcante me obrigando a trabalhar até meia-noite numa véspera de Natal enquanto eles festejavam. Das inúmeras vezes que ouvi conversas ao telefone onde eles riam dos empregados, faziam piadas sobre nossa pobreza, inventavam apelidos cruéis. 6 meses engolindo humilhações. 6 meses fingindo ser invisível. 6 meses anotando tudo mentalmente, guardando cada ofensa, cada prova de quem eles realmente eram. Pode ir, Bernardo falou, agora sentando de volta na cadeira, pegando a cerveja como se nada tivesse acontecido. E não precisa voltar para pegar acerto nem nada. Você vai receber pelo correio. Se é que vai receber. Ele riu daquilo. Como se destruir o sustento de alguém fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu ainda não tinha falado uma palavra. Não tinha chorado, não tinha gritado, não tinha implorado. Apenas peguei minha bolsa que estava pendurada na cozinha, dei um último olhar para Dona Mariana, que sussurrou um "Me desculpa, filha", quase inaudível, e caminhei até a porta. Quando passei pela sala de jantar, Bernardo ergueu a cerveja em um brinde falso. Tchau, faxineira. Vai ser difícil achar outro emprego depois que eu ligar para os meus contatos, mas quem sabe você consiga algo limpando o banheiro de rodoviária. Os amigos dele riram. Um riso nervoso, mas riram. E foi nesse momento que eu parei. Virei para ele, e pela primeira vez em 6 meses, falei mais do que "sim, senhor", ou "pois não". A gente se vê mais tarde, Bernardo. Saí antes que ele pudesse perguntar o que aquilo significava. Do lado de fora, sentada no banco do ponto de ônibus, eu finalmente respirei fundo. Minhas mãos tremiam. Não de medo, não de tristeza, de raiva. De uma raiva tão profunda que eu senti ela queimando no peito. Peguei o celular, disquei um número. 2 toques e atenderam. Oi, sou eu. Já deu. Acabou. Pode preparar tudo para hoje à noite. Eu falei, a voz firme. E... Carlos, traz os documentos todos. Vai ser necessário. Desliguei. Olhei para a mansão enorme atrás de mim, toda branca, com jardins perfeitos e aquela fonte ridícula na entrada. Em algumas horas, tudo ia mudar. Tudo. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que trabalha duro e merece mais respeito, deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu quando ele descobriu quem eu realmente era. E me conta nos comentários, você aguentaria essa humilhação ou reagiria na hora? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora. Peguei o ônibus de volta para o centro. Desci na Paulista e entrei em um prédio comercial alto, todo espelhado. Passei pela recepção, onde o segurança me cumprimentou pelo nome. Subi até o 23º andar. As portas do elevador se abriram direto para um escritório amplo, moderno, com vista para a cidade inteira. Bem-vinda de volta, doutora Helena. Minha secretária, Júlia, me recebeu com um sorriso. Como foi? Exatamente como eu imaginava, respondi, jogando a bolsa na mesa. Pior até. Júlia franziu a testa. Ela sabia de tudo. Era uma das poucas pessoas que sabia o que eu estava fazendo, infiltrada como faxineira na casa dos Cavalcante pelos últimos 6 meses. Ele te demitiu? Na frente de investidores americanos. Me humilhou, mandou eu ajoelhar, me chamou de... Enfim, eu suspirei, sentando na minha cadeira de couro. Chamou o Carlos? Ele está vindo. Deve chegar em 10 minutos. Liguei o computador e abri as pastas que eu tinha compilado durante esses meses. Fotos, documentos, gravações de áudio que fiz discretamente com o celular. Tudo registrado,
tudo arquivado, tudo legal, porque eu sabia exatamente até onde podia ir sem infringir a lei. Eu não era uma faxineira. Bem, eu tinha limpado aquela casa por 6 meses, então tecnicamente era, mas essa não era a minha profissão. Meu nome é Helena Rezende Albuquerque. Sou advogada especializada em direito empresarial e sucessório. E mais importante, sou a principal acionista da holding, que controla 42% das empresas do Grupo Cavalcante. Empresas que o pai de Bernardo administrava. Mal administrava, devo acrescentar. Meu pai, Augusto Albuquerque, foi sócio do Sr. Cavalcante há 25 anos, quando eles fundaram a primeira empresa juntos. Importação e exportação de maquinário agrícola. Deu muito certo. Expandiram para outros setores. Construção civil, logística, tecnologia. Ficaram ricos, muito ricos. Mas meu pai morreu 3 anos atrás. Infarto. Eu era filha única. Herdei tudo. As ações, as participações, os direitos. E percebi rapidamente que o Sr. Cavalcante estava fazendo coisas estranhas com o dinheiro da holding. Transferências suspeitas, contratos superfaturados, pagamentos para empresas fantasmas. Contratei auditores. Eles confirmaram minhas suspeitas. Desvio de recursos, fraude contábil, sonegação fiscal. Estava tudo ali, bem documentado, mas eu precisava de mais. Precisava entender como funcionava a dinâmica interna daquela família, como eles operavam, o que faziam com o dinheiro desviado. Então tive uma ideia maluca que meu advogado achou péssima, mas que eu insisti. Vou me infiltrar como funcionária na casa deles. Vou ver de perto como eles vivem, como tratam as pessoas, como gastam dinheiro que não é inteiramente deles. Falsifiquei meu currículo. Usei o sobrenome da minha mãe, Santo, Helena Santo. Nenhuma faculdade, nenhuma experiência corporativa. Apenas uma mulher de 42 anos precisando de emprego como doméstica. Fiz entrevista com a governanta. Fui contratada e passei 6 meses limpando, cozinhando, servindo. Aprendi muito. Aprendi que o Sr. Cavalcante é um homem fraco, dominado pela esposa que gasta fortunas em roupas e joias. Aprendi que a Sra. Cavalcante é fútil, cruel com os empregados e finge não ver quando o filho humilha as pessoas. Aprendi que Bernardo é pior que os dois juntos, mimado, violento verbalmente, completamente despreparado para assumir qualquer responsabilidade. E aprendi que eles não faziam ideia de quem eu era. Até hoje. Carlos chegou. Meu advogado pessoal, 60 anos, cabelos grisalhos, 3 décadas de experiência em tribunal. Ele entrou no escritório carregando uma maleta de couro preta. Helena, você tem certeza disso? Ele perguntou colocando a maleta na mesa. Absoluta, porque depois que começar, não tem volta. Eu sei. Ele abriu a maleta. Dentro, pilhas de documentos perfeitamente organizados. Contratos, balanços, comprovantes, relatórios de auditoria. Tudo o que a gente precisava. A reunião está marcada para as 20 horas. Na casa deles, ele confirmou. Você tem certeza que quer fazer lá? Tenho. Quero que seja exatamente lá. Carlos suspirou, mas assentiu. Ele me conhecia há anos. Sabia que quando eu tomava uma decisão, não voltava atrás. Passamos as próximas horas revisando tudo. Cada documento, cada número, cada evidência. Tínhamos um caso sólido. Sólido o suficiente para não apenas recuperar o dinheiro desviado, mas para afastar o Sr. Cavalcante da administração das empresas e, de quebra, processar ele por fraude. Às 19 horas, tomei um banho, vesti meu melhor terno preto, prendi o cabelo, passei uma maquiagem leve. Quando olhei no espelho, não vi mais a faxineira Helena Santos. Vi a doutora Helena Albuquerque, a mulher que tinha construído uma carreira, que administrava uma fortuna, que não aceitava desaforo de ninguém. Bernardo ia descobrir quem eu era e ia se arrepender de cada palavra que disse. Carlos e eu saímos do escritório às 19h30. Fomos em carros separados, eu no meu, um Mercedes preto discreto, ele no dele, com toda a documentação. Combinamos de chegar exatamente às 20 horas. Quando virei na rua da mansão, meu coração acelerou. Não de nervosismo, de antecipação. Passei pela portaria. O segurança me reconheceu, mas franziu a testa ao ver meu carro e minha roupa. Deve ter achado estranho eu voltar horas depois de ter sido demitida. Estacionei na frente da casa. Carlos estacionou logo atrás. A luz da sala estava acesa. Eles estavam lá, provavelmente jantando, conversando sobre o almoço desastroso, rindo da empregada que ousou encará-los. Toquei a campainha. Dona Mariana atendeu. Quando me viu, arregalou os olhos. Helena, por que você não pode estar aqui? O Sr. Bernardo disse que eu preciso falar com o Sr. Cavalcante.
É urgente. Sobre negócios. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Negócios? A faxineira falando de negócios? Dona Mariana, por favor, diga a ele que a doutora Helena Albuquerque está aqui. A confusão no rosto dela foi quase cômica. Doutora Helena Albuquerque. O nome que ela tinha visto em documentos, em contratos, em reuniões. O nome da principal acionista do grupo. Você é... Sou. E estou aqui para uma reunião. Ela ficou pálida. Deu um passo para trás, deixando a porta abrir completamente. Eu entrei, Carlos logo atrás. Caminhamos até a sala de estar onde, horas antes, eu tinha sido humilhada. Eles estavam todos lá. Senhor Cavalcante lendo alguma coisa no tablet. Senhora Cavalcante mexendo no celular. E Bernardo deitado no sofá, assistindo TV. Foi Bernardo quem me viu primeiro. Ele sentou de um pulo, os olhos arregalados. O que diabos você está fazendo aqui? Eu te demiti. Vou chamar a segurança. Bernardo, cala a boca, eu falei, e minha voz saiu firme, cortante, completamente diferente do tom submisso que usei durante 6 meses. Ele ficou mudo de choque. O senhor Cavalcante levantou os olhos do tablet. Quando me viu, ficou branco igual papel. Helena, ele sussurrou. Não pode ser. Pode sim, Roberto. Sou eu. A senhora Cavalcante olhou do marido para mim sem entender nada. Roberto, quem é essa mulher? Por que a faxineira voltou? E por que ela está vestida assim? Foi o senhor Cavalcante quem respondeu, a voz trêmula. Essa não é a faxineira, Clarice. Essa é a doutora Helena Albuquerque, filha de Augusto Albuquerque, e ela é dona de 42% das nossas empresas. O silêncio que caiu naquela sala foi absoluto. Bernardo olhou para o pai, olhou para mim, a ficha caindo lentamente na cabeça dele. Isso é mentira, ele disse, mas a voz falhou. Ela estava limpando a casa, ela estava investigando você, Carlos falou, colocando a maleta na mesa de centro. Durante 6 meses, e descobriu muita coisa interessante. O senhor Cavalcante sentou no sofá, como se as pernas não aguentassem mais seu peso. Helena, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Ele começou, mas eu ergui a mão, cortando ele. Nós vamos conversar, Roberto, mas primeiro eu quero ouvir o que seu filho tem a dizer. Todos olharam para Bernardo. Ele estava de pé, ainda processando, o rosto oscilando entre vermelho de raiva e branco de pânico. Eu não sabia, ele gaguejou. Se você soubesse que eu era dona de parte da empresa do seu pai, não teria me humilhado? Completei a frase por ele. Mas como achava que eu era só uma faxineira, achou que podia me tratar como lixo. É isso? Ele abriu a boca, fechou. Não tinha resposta. Bernardo, eu dei um passo na direção dele. Você mandou eu ajoelhar. Disse que eu não era gente. Me demitiu na frente de investidores importantes porque eu não quis pegar um guardanapo do chão. Tudo isso porque você acha que ter dinheiro te dá o direito de humilhar quem tem menos que você. Foi só uma brincadeira. Eu estava bêbado. Não foi brincadeira. Foi crueldade. E sabe o que mais? Você faz isso com todo mundo. Com a dona Mariana, com o motorista, com o jardineiro. Eu vi. Eu passei 6 meses vendo você tratar pessoas como se fossem descartáveis. A senhora Cavalcante finalmente entendeu a gravidade da situação. Helena, doutora Helena, por favor. Meu filho é jovem, ele não pensa antes de falar, mas ele não é mau. Ele só é mimado, arrogante, cruel, oferecia as palavras. Eu sei exatamente o que ele é. Eu vi de perto. Carlos abriu a maleta e começou a tirar os documentos. Mas não é por causa da humilhação que eu estou aqui, continuei. Isso foi só a gota d'água. Eu estou aqui porque descobri que vocês estão desviando dinheiro da holding, que eu e vocês administramos juntos. O senhor Cavalcante fechou os olhos. Helena, eu posso explicar? Pode. E vai. Mas primeiro, vamos revisar alguns números. Carlos colocou o primeiro relatório na mesa. Balanço financeiro do último trimestre. Transferência de R$2 milhões para uma empresa chamada Costa & Silva Consultoria. Empresa que não existe. O CNPJ é falso, Carlos narrou. Profissional. Mais R$1,5 milhão para uma tal Ribeiro Importações, também fantasma. Mais R$800 mil para a manutenção de um imóvel que a holding supostamente possui em Angra dos Reis. Imóvel que, curiosamente, está no nome da sua esposa, Roberto. A cada número, o rosto do senhor Cavalcante ficava mais cinza. No total, eu concluí, R$5.300.000 desviados nos últimos 6 meses. E isso é só o que conseguimos rastrear até agora. A auditoria completa vai levar mais tempo, mas acreditamos que o valor total ultrapasse os 20 milhões. 20 milhões de reais. Do dinheiro que era metade meu.
A senhora Cavalcante levou a mão à boca. Bernardo olhava para o pai, incrédulo. Pai, é verdade? O senhor Cavalcante não respondeu. Não precisava. A verdade estava estampada no rosto dele. Eu não queria isso. Ele finalmente falou, a voz quebrada. Augusto era meu amigo. Seu pai era meu melhor amigo, Helena. Mas depois que ele morreu, as empresas começaram a... As coisas ficaram difíceis. A Clarice tinha dívidas. O Bernardo precisava. Então, você achou que podia roubar de mim? Cortei ele. Achou que porque eu era a filhinha do Augusto, eu não ia perceber? Que eu ia deixar você administrar minha herança enquanto desviava milhões? Eu ia devolver, ele protestou. Mas até ele sabia como aquilo soava ridículo. Carlos colocou mais documentos na mesa. Contratos superfaturados com construtoras. Pagamentos duplicados para fornecedores. Comissões fantasmas. Tá tudo aqui, Roberto. Tudo documentado. Tudo rastreável. Eu me virei para Bernardo, que estava pálido encostado na parede. E você sabia, Bernardo? Sabia que seu pai estava roubando? Perguntei. Ele balançou a cabeça freneticamente. Não, eu juro que não sabia de nada disso. Mas sabia que o dinheiro vinha fácil demais, não sabia? Que seu pai bancava seus carros, suas festas, suas viagens, sem nunca perguntar nada. Você nunca questionou de onde vinha tanto dinheiro. Ele não respondeu. Não tinha como. Sabe o que eu descobri nesses 6 meses? Continuei. Que você gasta em um mês o que Dona Mariana ganha em 5 anos. Aquele relógio no seu pulso custou 200 mil reais. 200 mil. Você tem ideia de quantas famílias conseguiriam viver um ano inteiro com esse dinheiro? Eu não sabia que era roubado, ele gritou desesperado, mas sabia que era imerecido. Sabia que você nunca trabalhou um dia sequer para ganhar aquilo. E mesmo assim, tratava quem realmente trabalhava como se fossem lixo. O senhor Cavalcante enterrou o rosto nas mãos. A esposa dele começou a chorar. E Bernardo, o Bernardo que horas antes tinha rido da minha cara, estava em pé, completamente perdido, percebendo que o império de mentiras estava desabando. O que você quer? O senhor Cavalcante perguntou derrotado. Dinheiro? Eu devolvo tudo. Eu vendo o que for necessário, mas eu devolvo. Eu quero justiça, respondi. E eu quero você fora da administração das empresas. Imediatamente. Helena, por favor, isso vai me destruir. Você destruiu a confiança que meu pai tinha em você. Ele te considerava um irmão, e você roubou da filha dele. Eu vou à falência se você me tirar das empresas? Deveria ter pensado nisso antes. Carlos pegou um último documento, o termo de afastamento que eu tinha preparado. O senhor Cavalcante tinha 2 opções: assinar e se afastar voluntariamente, ou eu entrava com processo criminal por apropriação indébita, fraude e sonegação. Com as evidências que tínhamos, ele ia preso. Ele sabia disso. Com as mãos tremendo, ele pegou a caneta que Carlos ofereceu. Por um momento, pareceu que ele ia recusar, que ia tentar argumentar, negociar. Mas quando olhou para os documentos espalhados na mesa, para as evidências irrefutáveis do que tinha feito, percebeu que não tinha escolha. A assinatura foi lenta, hesitante. Cada letra parecia doer. E quando terminou, ele largou a caneta como se ela queimasse. Assim, simples. 40 anos de carreira, acabados com uma assinatura. Você tem 30 dias para devolver os 5 milhões que conseguimos rastrear, eu avisei. E mais 6 meses para a auditoria completa descobrir o resto. Cada centavo vai ser devolvido, Roberto. Cada centavo. Ele apenas assentiu, derrotado. Peguei o documento assinado, coloquei na maleta de Carlos. E então me virei para Bernardo, que ainda estava de pé, em choque. Quanto a você, eu falei, e ele deu um passo para trás. Você vai aprender uma lição hoje. Riqueza não te dá o direito de humilhar ninguém. E a vida tem dessas ironias, não tem? A faxineira que você mandou ajoelhar é, na verdade, a mulher que pode destruir sua família com uma canetada. Eu sinto muito, ele sussurrou, e pela primeira vez desde que o conheci, vi algo parecido com um medo genuíno nos olhos dele. Você não sente, você só está arrependido porque descobriu quem eu sou. Se eu fosse realmente só uma faxineira, você não estaria pedindo desculpas, estaria rindo ainda. Ele não negou. Não podia. Eu me virei para sair, mas parei na porta. Ah, e Bernardo, aquela referência negativa que você ia dar para me impedir de arrumar outro emprego? Esquece, eu não preciso de referência, mas você vai precisar quando descobrir que metade das empresas da sua família agora respondem diretamente a mim, até o escritório onde você finge trabalhar. Aquele lá na Faria Lima?
É meu agora. Vi a ficha cair completamente. O escritório de arquitetura que o pai tinha comprado para o filho trabalhar. Era uma das subsidiárias da holding. E agora, com o pai afastado, respondia a mim. A partir de segunda-feira você vai ter que provar que merece aquele cargo. E se não provar, vai ser demitido. Igual você me demitiu. Na frente de todo mundo. Saí da mansão com Carlos ao meu lado. Do lado de fora, respirei fundo. O ar fresco da noite nunca tinha sido tão gostoso. Você está bem? Carlos perguntou. Estou ótima, respondi. E era verdade. Antes de entrar no carro, olhei para trás mais uma vez. Através da janela da sala, vi a família Cavalcante ainda paralisada. O pai com a cabeça entre as mãos, a mãe chorando silenciosamente. E Bernardo, de pé no meio da sala, olhando para o vazio. Parte de mim sentiu pena, uma parte pequena, porque ninguém merece ver seu mundo desabar assim, tão rápido. Mas então lembrei do guardanapo no chão, do ajoelha e pega, do uma faxineira achando que é gente, e a pena evaporou. Entrei no meu carro, dei a partida. Olhei pela última vez para aquela mansão enorme, com suas luzes todas acesas, com seus jardins perfeitos e sua fonte ridícula, e sorri. Porque 6 meses atrás, quando decidi me infiltrar ali, eu tinha 2 objetivos: descobrir para onde estava indo meu dinheiro e entender como funcionava aquela família que meu pai tanto admirava. Consegui os 2. E, de quebra, entreguei a Bernardo Cavalcante a maior lição de humildade da vida mimada dele. Dirigi de volta para meu apartamento nos Jardins. Tomei um banho longo, preparei um chá, sentei no sofá com vista para a cidade. Peguei o celular e vi 3 mensagens. Uma de Carlo. Tudo certo. Amanhã começa o processo de transição. Uma de Júlia. Patroa, você arrasou. Ele mereceu. E uma de um número desconhecido. Abri. Doutora Helena, aqui é a Mariana. Só queria agradecer. O que você fez hoje não foi só por você. Foi por todos nós que aguentamos humilhação calados. Obrigada. Lágrimas encheram meus olhos. Boas lágrimas. De justiça. De satisfação. Respondi Dona Mariana com um simples. Ninguém merece ser tratado assim. Nunca mais. Na segunda-feira seguinte, cheguei cedo no escritório. Tinha uma agenda cheia. Reunião com o conselho da holding às 9. Almoço com os auditores ao meio-dia. E às 3 da tarde, a reunião que eu mais esperava. Bernardo tinha marcado presença no escritório de arquitetura pela primeira vez em meses. Provavelmente porque recebeu o memorando informando que agora ele respondia diretamente a mim. Que teria metas, prazos, entregas, que precisaria trabalhar de verdade. Quando entrei na sala de reunião, ele já estava lá, sem o gel no cabelo, sem as correntes de ouro, sem o relógio de 200 mil, vestido com terno formal, sentado direito, mão sobre a mesa. Parecia 10 anos mais velho. Bom dia, Bernardo, cumprimentei, sentando na cabeceira da mesa. Bom dia, doutora Helena. Ele respondeu, a voz baixa. Durante a próxima hora, expliquei exatamente o que esperava dele. Projetos reais, clientes reais, responsabilidades reais. Nada de escritório de fachada bancado com dinheiro desviado. Ele teria 3 meses para provar que conseguia trabalhar de verdade, ou seria substituído. Ele ouviu tudo em silêncio. No final, quando já estava me levantando para ir embora, ele falou, doutora Helena, eu realmente sinto muito pelo que fiz, pelo que eu disse. Parei. Olhei para ele. Nos olhos dele havia algo diferente. Não era só medo. Era vergonha genuína. Bernardo, você tem 27 anos. Passou a vida inteira achando que dinheiro te fazia melhor que os outros. Mas dinheiro não compra caráter, não compra decência e definitivamente não te dá o direito de humilhar ninguém, falei. A voz firme, mas não cruel. Você tem uma chance agora. Uma chance de ser uma pessoa melhor, de trabalhar de verdade, de tratar as pessoas com respeito. O que você faz com essa chance é com você. Saí da sala. Não sei se ele mudou de verdade. Não sei se aprendeu. Mas pelo menos agora ele sabia que ações têm consequências, que não dá para viver de aparências e dinheiro dos outros para sempre. 3 meses depois, recebi o relatório de desempenho dele. Surpreendentemente, estava trabalhando, de verdade, chegando cedo, entregando projetos, tratando a equipe com respeito. Ainda tinha muito o que aprender, mas era um começo. Uma tarde, recebi um e-mail dele, curto, direto. Doutora Helena, gostaria de conversar pessoalmente, quando a senhora tiver um tempo. Marquei para a semana seguinte. Quando ele entrou no meu escritório, trazia uma pasta de projetos. Mas antes de falar sobre trabalho, ele disse algo que eu não esperava. Eu fui visitar Dona Mariana. Pedi desculpas a ela, e ao Jorge, o motorista, e ao seu Manuel, o jardineiro, a todos que eu tratei mal nesses anos. Ele falou, olhando diretamente nos meus olhos. Alguns aceitaram, outros não.
E eu entendo. Fiquei em silêncio, processando. Não estou te contando isso para você me dar um tapinha nas costas ou dizer que estou perdoado, ele continuou. Só queria que você soubesse que aquele dia mudou minha vida. Para sempre. Quanto ao Sr. Cavalcante, devolveu os 5 milhões em 2 meses. Vendeu propriedades, carros, joias. A auditoria completa revelou mais 12 milhões desviados ao longo de 5 anos. Ele está pagando em parcelas, conforme acordado. Perdeu prestígio, perdeu influência, mas evitou a prisão. E eu? Assumi oficialmente a administração da holding, trouxe profissionais competentes, reestruturei processos, cortei gastos desnecessários. As empresas estão mais saudáveis do que nunca. Mas o mais importante, criei um fundo com parte dos lucros. Um fundo destinado a ajudar trabalhadores domésticos com educação, capacitação profissional e suporte jurídico em casos de abuso, em homenagem a todas as donas Marianas do mundo que aguentam humilhações em silêncio porque precisam do emprego. Chamei o fundo de Augusto Albuquerque, em homenagem ao meu pai, que sempre tratou todos com dignidade, independente de cargo ou salário. No primeiro ano, conseguimos ajudar 120 pessoas. Algumas terminaram o ensino médio, outras fizeram cursos profissionalizantes. 3 entraram na faculdade e 15 conseguiram sair de empregos abusivos com apoio jurídico completo. Dona Mariana se aposentou 6 meses depois daquele dia. Mandei uma carta para ela oferecendo uma bolsa de estudos para a neta que queria fazer enfermagem. Ela me ligou chorando de felicidade dessa vez. Doutora Helena, a senhora não precisava... Preciso sim, Dona Mariana. A senhora trabalhou 20 anos naquela casa. Merece isso e muito mais, porque no final não era sobre dinheiro, não era sobre empresa, era sobre dignidade, sobre mostrar que não importa quanto dinheiro você tem, não importa quantas mansões você possui, não importa quantos carros importados você dirige, você não tem o direito de tratar outro ser humano como se ele fosse menos que você. E às vezes, só às vezes, a vida te dá a oportunidade de provar isso. Hoje, quando acordo de manhã e olho pela janela do meu apartamento para a cidade que ferve lá embaixo, penso em todas as Helenas que ainda estão lá fora, trabalhando em silêncio, aguentando humilhações, guardando lágrimas, e torço para que cada uma delas encontre sua própria forma de justiça, porque todo mundo merece dignidade, todo mundo merece respeito, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de fazer outra pessoa se sentir pequena. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir, não importa quanto dinheiro eles tenham. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe. Se inscreva no canal porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem.